Olá, começando mais um Na Trilha dos OVNIs, sejam todos bem-vindos, o meu nome é Riba Menezes e dessa vez eu venho contar para vocês um caso ufológico que aconteceu comigo aqui na minha casa. Era mais ou menos exatamente nesse mesmo horário, em torno de 5 e pouca da tarde, era um céu parecido com esse e eu estava assistindo televisão e não sei por que cargas d'água, de repente me deu vontade de chegar aqui na varanda. Quando eu cheguei na varanda, eu parei em frente à varanda, um objeto preto encostou assim, ó, aproximadamente uns 250 metros em frente à minha casa, acima dos fios. Eu vi aquele objeto preto encostando assim em silêncio, de forma silenciosa, parou ali e daqui a pouco eu ainda observei que estava vindo um outro assim, em questão de segundos encostou o outro objeto. Eram dois objetos que estavam parados em frente à minha casa e eles se mexiam mais ou menos assim, ó. Então esses objetos, eles ficaram ali mexendo ali e eu fiquei assim paralisado vendo aquilo. Eles eram pretos aproximadamente de um tamanho de um Fusca, os dois eram pretos do tamanho de um Fusca. É isso que eu via. E se vocês me perguntarem qual é a forma desse objeto, eu confesso para vocês que eu não sei dizer que forma que ele era. Porque por mais que eu olhasse ali, ele rodava assim e a forma dele assim, não sei, eu não sei dizer que se é quadrado, se é redondo, eu sei que era um negócio que rodava preto. E eu fiquei parado observando aquilo, eu já tive outras experiências ufológicas, me mantive calmo, eu retornei, dei uns passos para trás e chamei as minhas duas filhas que estavam no quarto, que ela tem um celular desse iPhone 11 muito bom, que a câmera é muito boa, e elas vieram. Só que quando elas chegaram aqui, imediatamente os objetos já foram se afastando. Em segundos eles já estavam bem mais distantes. Eu acredito que se eu ficasse parado ali, testemunhando aquele fenômeno ali, eu poderia, sei lá, talvez aquele objeto se aproximaria mais. Mas eu chamei elas e elas vieram com o celular e começou a filmar. Em vez dela filmar com o celular assim de lado, ela filmou com o celular de forma normal ali. A gente não estava preocupado em filmar nada, eu queria apenas que elas testemunhassem aquele fenômeno, aquela coisa que estava em frente à minha casa. E de repente aquele objeto ficou lá até em torno de 7 horas da noite. Nós ficamos observando aquele objeto, era mais ou menos, sei lá, umas 5h30, 5h40 ali. Eles ficaram até escurecer, até em torno de 7 horas da noite. E eu tenho um binóculo Nikon muito bom, eu peguei o binóculo, fiquei observando aquele objeto com o binóculo. A minha filha também ficou observando aquele objeto com o binóculo e teve um momento que ela percebeu que tinha uma luzinha verde que acendeu embaixo de um deles. Eu peguei o binóculo, eu vi aquilo, mas passou um segundo aquela luzinha se apagou e ele ficou lá embaixo. Quando escureceu total, eu ainda conseguia com o binóculo ver eles lá. Aí eles começaram a se deslocar. Um foi para lá e o outro veio para cá, em direção oposta. Ele passou em cima aqui desse coqueiro aqui. Eu confesso para vocês que naquela noite eu achei até uma cena de terror. Eu vi aquele objeto passando todo preto em cima da minha casa. Eu achei uma cena assim que aquilo nunca mais vai sair da minha mente e também não vai sair da mente das minhas filhas. E aquele objeto foi embora e eu confesso também que se aquele objeto viesse devagarzinho, quisesse parar em cima da minha casa, nem os meus vizinhos iam observar. Porque ele era uma noite escura, um objeto negro, ele ia descer e ninguém ia ver. E aquele objeto foi embora. E pela experiência que eu tenho, eu sei que quando esse objeto aparece em algum local, a tendência é em uma semana eles voltarem. Porque normalmente eles estão ali pesquisando alguma coisa ou está pesquisando alguém. Então, o que aconteceu? Toda noite eu vinha aqui para fora, durante o dia eu ficava sempre olhando para ver se eles apareciam. À noite eu ficava sempre aqui de vigília também com o binóculo. 4 dias depois aconteceu exatamente o que eu estou dizendo, eles voltaram. Aí já era em torno de 9 horas, assim, 9h30 da noite, eles apareceram aqui, eles vieram 4, aí voltaram em 4 dessa vez, eles estavam todos iluminados, e eles vinham deslizando em silêncio macio, assim. Vinham 2 na frente e mais 2 assim atrás, de forma inteligente. E eles vieram deslizando, eu fiquei olhando aquilo paralisado. Eles pararam no mesmo local. Quando eu falo parado, eles estacionaram. Nada estaciona no ar. O helicóptero ele fica flutuando assim. Aquele objeto ele parou, ele ficou imóvel ali, igual uma pedra.
E ficaram os 4 imóveis ali, uma cor interessantíssima, uma cor linda. E ele ficou ali e, para minha sorte, quase tudo que eu vi na minha vida, eu tive testemunha. A primeira vez eu tive testemunha das minhas filhas, e quando eu estava aqui nesse dia, vendo aquele objeto 9 e pouca da noite aqui todo iluminado, as minhas vizinhas que moram aqui ao lado da minha casa, eles também viram. São 5 pessoas que moram aqui. Todos eles foram para a varanda e ficaram olhando, encantados com aquilo. Eles nunca tinham visto aquilo. E nessa hora minha filha tinha descido para comprar um sorvete. Eu estava esperando que ela viesse logo para ela também testemunhar aquilo. E para minha sorte, passou alguns minutos, ela já estava se aproximando. Só que quando ela chegou, o objeto foi subindo assim para o infinito. Já estava bem distante, mas mesmo assim elas aqui da varanda, juntamente com o meu genro, eles conseguiram ver aquela cena. Uma coisa impactante para todo mundo. Eu sei que aqui em torno de 10 pessoas conseguiram testemunhar aquilo. Eu chamei o meu vizinho aqui do lado, eles deram um testemunho do que eles viram, eu vou pôr esse testemunho aí para vocês. E assim que o objeto foi embora, uma coruja pousou aqui no meu poste. E quando, eu não sei porquê, eu tenho assim eu não sei, eu tenho uma implicância, ou sei lá, eu tenho um pé atrás com coruja. Acabou de acontecer aquela cena que eu já estava com medo, a coruja pousou no meu poste e olhou para mim. Eu falei, vou tirar uma foto dessa coruja. Quando eu tirei a foto da coruja, depois quando eu fui olhar, apareceu um M lá no céu. O meu nome é Ribamar Menezes, no quartel sempre me chamaram de Menezes, e apareceu aquele M. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja coisa da minha cabeça, pode ser não sei, mas o M está lá. Então eu vou pôr esses vídeos aí, eu vou pôr essas fotos para vocês darem uma olhada. O vídeo não é grande coisa, não foi um vídeo profissional, a gente queria apenas testemunhar, mas eu vou pôr para vocês aí. Eu sempre falo que o mundo da religião, o mundo da ciência e o mundo acadêmico deveria se aproximar do mundo da ufologia para junto tentarmos entender que fenômeno é esse, do que se trata. Eu não sei do que se trata, eu não sei o que é isso, eu não sei se um dia nós vamos ter resposta para isso, eu não sei se Deus um dia vai permitir que isso seja revelado, mas são coisas que eu vi, tenho testemunhas que viram ao meu lado e eu vou pôr aí para vocês darem uma olhada. Ó, eu estou aqui com minhas 2 filhas. Débora, Lívia. Minhas 2 princesas, Débora e Lívia. Dizem que quando o pai vê alguma coisa, a tendência é os filhos verem também. A Lívia, ela já teve experiência, que eu vou contar o caso dela, que foi muito interessante. Inclusive, passou lá no canal do Paulo Guzmão. E as 2 também viram luzes comigo lá em São Tomé das Letras. E dessa vez nós estávamos exatamente aqui nessa varanda quando aconteceu esse avistamento comigo. E eu gostaria que ela testemunhasse, que ela falasse o que elas viram. O que aconteceu, Débora? Eu estava no meu quarto, aí meu pai foi lá me chamar para ver um negócio que estava no céu. Um OVNI, né? Aí quando eu cheguei, que a princípio eu achei que era uma pipa, porque era um negócio bem pequenininho assim no céu. Só que quando eu coloquei o binóculo, deu para ver que embaixo dele tinha uma luz verde. E era um formato muito estranho, com uma cor muito estranha, que eu nem sei definir. E ele basicamente ficava parado. Ele fazia pequenos movimentos que, se você acelerar no vídeo, dá para ver os movimentos assim que ele fazia. E quando anoiteceu, ele ainda estava lá. Então, realmente não era uma pipa, era muito estranho, uma coisa muito esquisita. Realmente, era algo muito diferente do que normalmente se vê no céu. O objeto em si, ele tinha um tom bem diferenciado, era um metal meio chumbado, assim, bem escuro, e tinha esse tom, um azul meio puxado para o verde na parte de baixo, e era bem diferente do que eu já vi. Então é isso. Quando a Lívia que percebeu primeiro uma luz que acendeu o verde, quando imediatamente ela me passou o binóculo, eu também vi essa luz verde. E segundo ela, tinha horas que parece que mudou de um verde para o azul. Essa nuance de cor ela percebeu. Eu vi uma luz verde, mas não durou muito tempo não. Eu lembro que essa luz verde apagou e depois, quando escureceu em torno de 7 horas da noite, ele passou aqui todo apagado. Então são mistérios que tem no mundo, que minhas filhas foram testemunhas, e eu sei que isso nunca vai sair da minha mente, acredito que... Não sei de vocês. Não mesmo. Muito estranho. Muito estranho. Então, não sabemos do que se trata e é isso, ok?
Estamos aqui para falar a verdade, não tem motivo para ninguém estar contando historinha. Eu queria, antes de morrer, que isso tivesse uma solução, que eu fosse embora sabendo do que se trata. Eu não sei se isso vai acontecer, mas que eles existem, existem. Ok? Valeu. Tem 2 objetos parados aqui em cima da minha casa. A gente não sabe o que é. Estamos aqui filmando com binóculos também. Tá dando zoom? Tá conseguindo pegar? O outro não é pipa, não? Não. Tô vendo aqui o binóculo. Caramba, cadê o outro? Pretinha. Deixa eu ver. Viu? Olha, tem os 2. Filma aqui em mim, só pra focar, pra saber que tá lá, olha. Filma em mim, tá vendo? Só pra ter uma noção. Agora bota lá. Aqui. Deixa eu ver. Peraí, só um momentinho. Ai, não. Tá na frente do fio, peraí. Quero ver sair. Viu a luz verde? Tem um objeto parado, 2 objetos parados em cima da minha casa aqui. Tá minhas filhas aqui filmando, estamos com binóculos. Ok? Ó. Eles estão ali, ó. Caramba, cara. Viu ou não? 4 dias depois, os objetos voltaram a aparecer e, para minha surpresa, não eram mais 2, eles voltaram em 4 e todos iluminados. Então, pessoal, eu tô aqui com meus 2 vizinhos. No dia do meu avistamento à noite, era em torno de 9 horas da noite, a família dele toda viu, teve a chance também de ver a mesma coisa que eu vi. Então eu vou começar aqui com o Johnny. Esse aqui é o Johnny, esse aqui é o Gueguedo. Ô Johnny, quantas pessoas tinha na varanda da sua casa aquele dia? 6. Eu, o Gueguedo, minha mãe, 2 amigas delas e a minha irmã. E o que vocês viram? A gente viu uma luz vermelha indo em direção ao portão e parou mais ou menos em cima de uma árvore ali. E veio outra também atrás dela, que ficou de frente para ela por mais ou menos 20 minutos. E veio mais 2 dando voltas ao redor delas. Sim. E depois, quando elas foram embora, essas 2 que estavam do lado da outra, foram subindo e desapareceram. No firmamento. E antes de eu poder ver as outras sumirem, eu já tinha entrado pra dentro de casa. Sim. Você ficou com medo? Fiquei. Eu também fiquei. Eu lembro que sua mãe ali, o pessoal ficou todo espantado, né? Pô. Eu ouvi. E você, Gueguedo, o que você viu? Ó, foi assim, olha, eu tava lá dentro, aí já tava o Johnny e as amigas da minha mãe, e minha mãe lá fora, e a minha irmã. Aí eu fui lá correndo ver. Aí quando eu vi essas luzes, eu fiquei com medo, né? Ficou com medo? Fiquei. Também Porque fiquei com medo. foi a primeira vez que eu vi aquilo. Tá bom, né? Aí tava 2 no meio se encarando e outra do lado rodando. 2. Aí depois ela foi subindo e sumiu. O Gueguedo, quando fala que tinha 2 luzes se encarando, é que isso tinha uma ao lado da outra. As 2 do meio ali ficavam sempre do lado da outra, não era isso? É. E as outras 2 é que ficavam circulando. Isso que era bem estranho. Não era estranho? É. E elas o quê? Pararam, não foi? Nós achamos interessante aquilo e de repente ela foi subindo. E a cor, Gueguedo, fala? Vermelha. Não era vermelho? Era um objeto vermelho vivo, eram 4, né? É. E só que esses objetos eles não demoram muito tempo não. Eles devem ter ficado ali o quê? Uns 15 minutos, mais 20. ou menos? 20 Acho que minutos? foi 20 minutos. Uns 20 minutos ali a gente ficou vendo aquilo e foi uma coisa impactante, todo mundo ficou com medo, né? Eu fiquei com medo, você também ficou? Primeira vez que eu vi aquilo. Primeira vez? É. Por isso eu fiquei com medo. Então é isso aí, gente.
Quero agradecer ao Johnny, quero agradecer ao Gueguedo por ter participado aqui no Na Trilha dos OVNIs. Eles tiveram a chance de ver esses objetos. Acredito que vocês irão ver mais vezes, porque normalmente quem vê uma vez, a tendência é ver outras vezes. E são mistérios que tem no mundo. E graças a Deus eu sempre tive testemunhas próximas a mim que viram isso. Não só eles assistiram, a família dele viu, as minhas 2 filhas também assistiram. Dali de dentro não dá pra ver, não? Eles já nem estavam baixinhos, cara. Ai, Nico. Agora eles estão mais altos, mas eles estavam baixinhos. Tá vendo eles se juntando? Cadê? Apareceu outro? Olha lá, se juntou lá, se juntou aqui e outra ali. Tem mais 2, né? Pousou uma coruja. Aqui, ó, dentro do meu quintal. Ok, e eu termino por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram os vídeos. Quero agradecer ao meu amigo Flávio. E se puder, aperta o joinha aí para fortalecer o canal. E se você tiver um vídeo ou alguma coisa interessante, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. E quem sabe a gente não coloca aqui o teu caso no Na Trilha dos OVNIs, ok? Muito obrigado, valeu!